Irmãos e irmãs, aqui nós temos a conclusão da primeira parte desta carta de Paulo aos Romanos. E é impressionante como é que Paulo termina esta primeira parte deste compêndio teológico. Ele termina com uma expressão esplendorosa de louvor em forma de poesia, que muito poderia ser uma música. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nesses primeiros 11 capítulos desta carta, Paulo vai descrever, registrar um majestoso plano de Deus para a sua criação. E especialmente para nós, os homens, a humanidade. Portanto, queridos, nesses primeiros 11 capítulos desta majestosa carta, nós temos um compêndio, e o mais completo compêndio teológico da Bíblia. Nesses primeiros 11 capítulos, nós vemos, em primeiro lugar, a terrível condição de pecado do homem, do coração de toda a humanidade. Cada um dos homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, são pecadores. Ninguém escapa. Nesses primeiros capítulos, do primeiro capítulo até o capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Paulo vai registrar: não há aquele que busque a Deus. Todos pecaram, todos se extraviaram. Mas Paulo registra também, nesses 11 capítulos, a grande obra redentora de Cristo na cruz, que providenciou uma justiça e um sacrifício tal, capazes de nos justificar somente pela fé, independentemente das boas obras que a lei de Deus estipulava. Isso está registrado em Romanos 3:20 até o capítulo 5, verso 21. Os capítulos 6 a 8, temos aqui também os poderosos e santificadores feitos do Espírito Santo, que auxilia os salvos por Jesus a vencerem então o pecado e a tornarem-se seguros no amor de Cristo. Por fim, os capítulos 9 a 11 descrevem a magnífica, soberana graça de Deus, salvando a todos quantos Ele, Deus, mesmo chamou para si, e a sua promessa de fidelidade para com aqueles a quem Ele salva. Culminando, portanto, finalizando esses primeiros 11 capítulos com esta maravilhosa poesia, os versos 33 ao 36. É uma resposta a toda essa revelação de Deus, dos caminhos e dos juízos de Deus. O apóstolo Paulo entra então numa admiração grandiosa e explícita de louvor aqui nesses versos que acabamos de ler. Queridos, este é o lugar onde Deus quer que nós estejamos quando lemos cada um dos capítulos desta carta. Maravilhados com a sua graça, misericórdia e magnífico amor, nós somos impulsionados, conduzidos, levados a cultuar, a adorar, a reverenciar, junto com o apóstolo, esse majestoso Deus, unicamente por meio de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Nesta manhã, então, queridos, nós vamos ver, mesmo que brevemente, o significado deste louvor, desta poesia que surge por inspiração do próprio Deus no coração de Paulo. E ele escreve e ele expressa isso. Nós vamos ver isso agora aqui em 5 pontos que eu quero destacar, verso a verso, mesmo como disse, brevemente. Irmãos e irmãs, nós reconhecendo então que as riquezas e a sabedoria e o conhecimento de Deus, eles são insondavelmente profundos, nós entendemos que todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. Portanto, ninguém pode dar algo a Deus de modo a torná-lo
devedor. E ninguém pode dar algum conselho a Deus sobre como ele deve fazer as coisas. E é por isso que seus caminhos e juízos são insondáveis e inescrutáveis para a nossa mente finita. De modo que, finalmente, devemos dar toda a glória a Deus e nos contentarmos com uma felicidade em Deus, totalmente dependente dele, em exaltação a Jesus Cristo. Vamos ver, então, esses 5 pontos, um de cada vez, e nós vamos começar do fim, e vamos chegar ao verso 33. Vamos começar pelo verso 36, e vamos chegar até o verso 33. Primeiro, então, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É o verso 36, a ele, pois, glória eternamente. Amém. Primeiro, queridos, porque as riquezas e sabedoria e o conhecimento de Deus são insondavelmente profundos. Dele e por meio dele são todas as coisas. Eu tomo isso, queridos, para dizer que a origem fundamental e a causa final, ou a última e decisiva razão para tudo, é Deus. Tudo que há, tudo que acontece, a causa principal, primeira e última, é o próprio Deus. Nada acontece sem o consentimento de Deus, sem a aprovação de Deus, sem os desígnios de Deus, sem os seus planos. A existência de tudo depende de Deus, do início ao fim, dele e por meio dele. Efésios 1:11 nos diz assim: Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Todas as coisas, nada escapa. Romanos 9,16, um pouco antes, portanto, Paulo registra assim: assim, pois, isto não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Tudo depende de Deus. Provérbios 16:33, Salomão, na sua sabedoria, na sua observação do mundo, na cosmovisão que ele tinha, ele escreve da seguinte maneira: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Portanto, queridos, todas as coisas são dele e por meio dele. Significa que não há explicação para o que existe ou o que acontece que seja mais profundo ou mais decisivo do que Deus. É isso que entendemos quando dizemos que Deus é absolutamente soberano. O Senhor sobre todas as coisas. Então, nesse sentido, queridos, nós podemos dizer que até mesmo o mal e a calamidade do mundo dependem de Deus, da autorização de Deus, da permissão de Deus. Nos lembramos aqui de Jó, quando sofreu todo aquele mal. Esse mal não foi produzido por Deus, obviamente, foi pelo diabo, mas com permissão de Deus. Deus autorizou que o diabo afligisse a vida daquele homem, servo, fiel do próprio Deus. Todas as coisas são dele e por meio dele, é o que nos diz o verso 36. Nós podemos ir também lá para Romanos capítulo 8, 28, que nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso quer dizer para nós que aqueles que amam a Deus, conhecem a Deus, e, portanto, conhecendo a Deus, sabem que tudo que acontece na vida deles coopera para o bem deles. Sejam dificuldades, calamidades, tristezas, quaisquer coisas que aconteça com qualquer um de nós.
que amamos a Deus, nós sabemos que tudo isso coopera para o nosso bem. O resultado prático disso é que nós, os que amamos a Deus, é muito enfático Paulo neste ponto, os que amam a Deus. E os que amam a Deus, o amam porque Ele nos amou primeiro. E estes, portanto, todos nós, temos a consciente convicção de que qualquer coisa que nos aconteça, seja boa ou má, está debaixo da soberania de Deus. Se alguma coisa má nos acontece, sabemos que Deus pode transformar, se Ele quiser, pois é soberano, esse mal em bem. Lembramos aqui da história de José do Egito. Ele mesmo diz essas palavras. E se algo bom nos acontece, sabemos também que foi por causa da sua graça em nosso favor. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Glórias, pois, ao seu santo e soberano nome. Tiago 1, de 16 a 18, vai dizer exatamente isso, que todo bem procede, vem do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Todo bem que vem a nós, todo bem que nós praticamos. Portanto, queridos, não é sorte, não é acaso, é o cuidado de Deus. É fruto da sua soberania, do seu poder, da sua graça, do seu cuidado para com toda a criação, especialmente para os seus filhos, para aqueles a quem Ele chamou para si. Segundo lugar, no verso 35, ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Quem deu primeiro a Ele? A resposta enfática é ninguém. Como tudo é de Deus e por meio dele, Ele é dono de todas as coisas. E nunca poderemos lhe dar qualquer coisa que já não seja sua. O que significa que nunca nós poderemos colocá-lo como nosso devedor. Deus não nos deve nada. Absolutamente nada. Não há nenhuma negociação que podemos fazer com Deus. Nós não temos nenhum poder de barganha com Deus. Senhor, eu lhe dou isto e o Senhor me dá aquilo. Não há. Somos totalmente pertencentes e ocupantes do seu território. É tudo dele. Cada respiração nossa é um dom de Deus. Se respiramos o ar que Deus pôs aqui, é dom dele. É graça dele. Todas as virtudes que nós podemos realizar, é graça dele. Até mesmo o ímpio. Até mesmo aquele que não conhece a Deus, que não ama a Deus, que não busca a Deus. Ele respira, é graça de Deus. Na sua horta chove também, é dom de Deus. Na sua plantação também faz sol. É dom de Deus. É graça de Deus. Atos 17, 25 nos diz o seguinte: Deus não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Deus não nos deve nada. Terceiro lugar, ninguém pode aconselhar a Deus sobre como Ele deve fazer as coisas. É o versículo 34. Paulo vai dar um exemplo específico de como não podemos dar a Deus qualquer coisa para o compelir ou para enriquecê-lo. Olha o verso 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Mais uma vez a resposta é ninguém. Ninguém conheceu a sua mente de tal forma a ser seu conselheiro. A dar conselhos a Deus. O que nós sabemos sobre a mente de Deus é devido ao que Ele mesmo revelou. O que nós conhecemos a respeito de Deus está registrado na sua palavra. A sua revelação escrita. E que não pode mentir. E que não se apaga. E que se cumpre tudo. Paulo nos deu 11 capítulos nessa carta falando a respeito da mente de Deus.
seus pensamentos, sua revelação de si mesmo. Ele também nos deu o Espírito Santo para isso, para compreendermos a sua palavra. Nós fomos feitos para compreender a mente de Deus, através da sua palavra e do seu Espírito Santo que atua, que habita em nós. Mas ninguém conhece a mente de Deus de modo a ser seu conselheiro. Portanto, queridos, a coisa específica que nós não podemos dar a Deus aqui é conselho. E, por incrível que pareça, esta é a única coisa que os pecadores presumem, na maioria das vezes, darem a Deus. Conselhos. Os pecadores não oferecem a Deus amor, não se deleitam nele, não têm fé nele ou esperança nele, mas querem aconselhar a Deus. Eles dizem, muitas vezes, abertamente, mais ou menos assim: eu não gosto de como você, Deus, ainda fazem dessa forma, eu não gosto de como você governa o mundo. Penso que você deveria fazer desta forma ou daquela outra forma. Basta olharmos, queridos. Basta observarmos as conversas. O mundo está cheio de gente que quer dar conselhos a Deus de como ele deveria gerenciar, governar este mundo. Mas a única coisa que Paulo diz explicitamente aqui nesse texto é que nós não podemos dar. E é o que, na maioria das vezes, os pecadores querem oferecer, querem aconselhar a Deus. Eles querem dizer como Deus deve governar o mundo. Eles avisam que se Deus não governar do jeito deles, não vão mais crer nele. Faça do meu jeito, ou eu não vou crer em você mais. É como que se uma criança, diante do seu médico, dissesse a ele: não me dê mais injeções. Se você me furar com essa agulha, de novo, eu não volto mais. Como que se uma ameaça como essa que fazemos a Deus, como que se isso fosse algo que deixasse Deus tremendo de medo. Como que se Deus precisasse tanto de nós, quanto muito menos dos nossos conselhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Em quarto lugar, os seus meios e juízos são inalcançáveis e inescrutáveis por causa da nossa mente finita. Já que tudo é de Deus e por meio de Deus, de forma que não podemos dar a Ele o que já não seja dele e não podemos ser seu conselheiro, nós não nos admiramos que fiquemos muitas vezes confusos e perplexos com os caminhos e juízos de Deus. O texto nos diz, o verso 33, a parte B: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso, queridos, não quer dizer que Deus seja totalmente incompreendido, ininteligível. Porque os mistérios de Deus são revelados nas Escrituras, como já dissemos. Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus estão registrados na sua palavra. Quem é Deus? Como Ele pensa? Tudo que é necessário para nós sabermos a respeito de Deus, sabermos a respeito da nossa condição de pecadores, de como podemos atingir a mente de Deus, como podemos alegrar a Deus e nos alegrarmos em Deus, estão descritos em cada um dos livros da sua palavra. E como já dissemos, o Espírito Santo de Deus nos é dado para iluminar o nosso entendimento, clarear, abrir a nossa mente com relação aos mistérios de Deus. 1 Coríntios 13:12, o apóstolo Paulo também escreve o seguinte: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou
conhecido. Por isso ele termina, voltando lá ao verso 36, a ele, pois, glória eternamente. Amém. E quando ele inicia esta conclusão desses capítulos maravilhosos desta carta, que eu convoco vocês a depois, com bastante vagar, lerem esses 11 primeiros capítulos. E você vai ficar tão impressionado que você não vai parar nesses 11 capítulos. Você vai ler o 12, o 13, o 14, vai até o 16. E depois vai ler Coríntios e João e vai ler a Bíblia toda e vai se maravilhar, se deliciar com quem Deus é e o que Ele quer e o que Ele tem para cada um de nós. A Deus seja a glória para sempre. É o último ponto. A conclusão de toda a questão. Não apenas todas as coisas são de Deus e por meio de Deus, mas como diz o verso 36, o finalzinho dele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, temos algumas perguntas para fazer agora, finalizando esse tempo de meditação. Primeira delas, você ama o pensamento, a ideia de que você existe para glorificar a Deus? Você ama isso? Você ama a ideia de que toda a criação existe para mostrar a glória de Deus? Você ama, irmão, irmã, meu querido e minha querida, a verdade de que toda a história foi designada por Deus para um dia ser um filme perfeito que exibe da melhor forma possível a grandeza e a beleza de Deus? Você ama o fato de Jesus Cristo ter vindo ao mundo cumprir a justiça de Deus e reparar o dano que nós causamos à reputação da glória de Deus? O pecado que cometemos manchou a glória de Deus, desvirtuou o plano de Deus e nos levou à morte, à separação completa de Deus. E como vamos ler em Romanos no capítulo 3, não há um justo, nem sequer um, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas você ama a verdade de que você, pessoalmente, existe para mostrar Deus como Ele realmente é glorioso? Pergunto de novo, você ama o fato de que sua salvação é para expor, mostrar, revelar a glória da graça de Deus? Você ama ver e exibir a glória de Deus? Foi por isso que Deus criou o universo. Foi por isso que Ele decretou a história. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Salvador. É por isso que nós existimos. Para sempre, queridos, ver e se alegrar em viver e exibir a glória de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. A pergunta final que devemos fazer é esta: você abraça este chamado como o seu tesouro e alegria? Nesta noite, a palavra de Deus chama você para abraçar este chamado, para vir de encontro a Jesus Cristo, considerando, vivendo esse Cristo, o Cristo das Escrituras, o Cristo, Filho de Deus Pai, como o seu tesouro, como a sua alegria, como a sua vida, até a eternidade. Essa é a pergunta que fica para mim
e para você. Fica para nós. Abraçamos de fato esse chamado para sermos de Deus, em Cristo Jesus, como o tesouro e a alegria das nossas vidas? Em nome de Jesus. Amém.